Vamos lá, meus amores, nós vamos estudar juntos aí a parte relativa ao trabalho da pessoa portadora de deficiência. E vejam bem, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. O primeiro ponto, gente, é que esse artigo, ele é repetição do artigo 27. Ele é repetição do artigo 27 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, né? Então, ele tem aí, propositadamente, uma repetição da Convenção da Pessoa com Deficiência originada da ONU, certo? Desse artigo, existem alguns termos que merecem destaque, certo? Primeiro, direito ao trabalho. Segundo, de sua livre escolha. Terceiro, aceitação. Quarto, ambiente acessível e inclusivo. E quinto, igualdade de oportunidades. Todos esses pontos são os pontos que vão nortear toda a regulamentação relativa ao artigo, à proteção do trabalho da pessoa com deficiência. E aí? Essa previsão de igualdade, de proteção da pessoa com deficiência, atende ao artigo 193 da Constituição, que prevê que a ordem social tem como primado do trabalho o objetivo do bem-estar e da justiça social, certo? Então, essa legislação aí, ela vai ter por finalidade proteger a pessoa com deficiência a fim de dar uma possibilitar o emprego dessas pessoas. E aí, como é que ela vai oportunizar o direito ao trabalho e, consequentemente, a igualdade de oportunidades, né? Oportunizar o direito ao trabalho, ela prevê expressamente que as pessoas jurídicas de direito público e privado, ou de qualquer natureza, são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Então, vejam, quando o legislador fala que eu tenho que oportunizar o trabalho, né? Não apenas a igualdade de oportunidades, mas dar o direito ao trabalho, eu só posso materializar esse direito ao trabalho com ambientes acessíveis e inclusivos. Agora, o que seria essa livre escolha e aceitação? O que seria essa livre escolha e aceitação? Aqui, gente, o legislador quis respeitar todos os direitos da pessoa com deficiência, inclusive o direito de escolher o seu trabalho. Não é porque essa pessoa tem uma deficiência que o trabalho tem que lhe ser imposto, só pode ser isso, só pode ser aquilo. Deve prevalecer na escolha do seu trabalho também a sua vontade. É aquela máxima, né, que norteia a Convenção da ONU, nothing about us without us, né? Nada sobre nós sem nós. Então, não pode se impor o trabalho ao artigo, ou à pessoa com deficiência, se essa pessoa não aceitar esse trabalho, certo? No mesmo sentido, a gente vai ver essa menção da livre escolha e aceitação, agora no artigo 27, item 1, né, na letra N, também, na letra N, também da Convenção Internacional da OIT, certo? Percebam o seguinte, essa pessoa vai poder trabalhar? Vai. Agora, ela irá seguir as regras
do contrato para o qual está sendo contratada. Então, quando a gente está falando de um contrato de trabalho, além dela querer, além de eu ter a livre escolha e aceitação, é preciso observar os requisitos daquele próprio contrato. E aí, quando nós estamos falando de um contrato de trabalho, eu estou falando de um contrato seletista, exige-se mais. Esse deficiente deverá ter, no mínimo, 16 anos de idade, salvo se o contrato for na condição de aprendiz, a partir dos 14. Agora, aqui tem uma especificidade. Para as pessoas em geral, esse trabalho na condição de aprendiz, ele se finaliza, né? Ele termina aos 21 anos. Então, você pode ser aprendiz de 14 até 24 anos, desculpem. De 14 até 24 anos. Para o aprendiz, não. Para o aprendiz não há limite máximo de idade, tá? A pessoa que trabalha na condição de aprendiz e que seja deficiente, ela não tem limite máximo de idade. Ela vai poder trabalhar como aprendiz mesmo depois da data da idade limite. Tá ok? E aí, o outro ponto que a gente destacou foi o ambiente acessível e inclusivo. O que é ambiente acessível e inclusivo? E aí, na parte geral, vocês já estudaram, porque esse conceito é um conceito de lei, né? O ambiente acessível e inclusivo é aquele que atende às regras de acessibilidade, conforme a própria lei prevê para a acessibilidade do deficiente. Aí é o que vocês, inclusive, já estudaram no começo do curso. Tá ok? Com igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Apesar da previsão de igualdade de oportunidades, olha lá o que o parágrafo 2º vai dizer para a gente. A pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidade com as demais pessoas a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Então, ele tem direito a receber a mesma coisa, certo? Que outra pessoa que não tenha deficiência receba pelo mesmo trabalho. Quando a gente vai para a OIT, a Convenção 111 da OIT, a Convenção 111 da OIT traz exatamente essa expressão igualdade de oportunidades, tá? Prevê expressamente que deve-se ter a igualdade de oportunidades, tá ok? Então, as pessoas jurídicas de direito público vão ter garantida o seu trabalho em ambientes que sejam acessíveis e inclusivos, e fica garantida a igualdade de oportunidades e a igualdade de salário. E aí surgem algumas dúvidas. Thaís, existe alguma diferença, certo? Vejam bem, na contratação trabalhista, né? Falando aí da igualdade de oportunidades, na contratação trabalhista, ele tem direito à mesma contratação. É a mesma CLT, ele tem direito a todos os direitos previstos na CLT e também na Constituição Federal, lógico, certo? Segundo, quanto à jornada, Thaís, existe jornada especial? Vejam bem,
A depender do grau de deficiência, sim, certo? Então, aquele trabalhador, pega lá o decreto para a gente, esse decreto 3298. Aquele trabalhador que tenha um horário de tratamento especial, esse trabalhador, ele vai ter direito também a horário especial de trabalho para poder atender a esse tratamento. Então, bora lá. Peraí, deixa eu descer aqui. Não. Aqui são os conceitos. Diretrizes dos objetivos. Eu acho que é 34 também, sim. Inclusive eu deixei. É o mesmo número de artigo. É o mesmo número de artigo, é isso mesmo, 34. É. Aí, ó. É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa com deficiência, da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho ou a sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido. Tá? Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto no caput deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação de cooperativas sociais. São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência. A colocação competitiva, processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais. Colocação seletiva, processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios especiais para sua concretização. E promoção do trabalho por conta própria, processo aí não é exatamente o que a gente está tratando, certo? E aí ele vai falar da possibilidade, consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação de pessoa que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija condições especiais, tais como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente adequado às suas especificidades, entre outros. Então, percebam que é possível o horário flexível e a jornada variável, com a proporcionalidade de salário. Então, Thaís, posso contratar o deficiente em jornada diferenciada? Pode. Então, é possível jornada diferenciada. Inclusive com o pagamento proporcional. Por quê? Porque aí se eu só contratei um amiguinho por 5 horas, por exemplo, eu vou promover o pagamento dele proporcional ao que recebe uma pessoa na mesma função por 8 horas. Ele vai receber menos. Ele vai receber proporcional às 5 horas que ele trabalha. Agora, com a remuneração equivalente ao que recebe a outra pessoa, porque é aquela situação em que o empregado ele tem o direito a receber o mesmo salário, a igualdade salarial. Tá ok? Vejam bem, uma outra pergunta que surge: existe alguma vedação à justa causa? Não, é a mesma legislação trabalhista. Então, é possível a justa causa. Não existe previsão de estabilidade para esse empregado. Tá? Não existe previsão de estabilidade. Ou seja, ele vai poder ser dispensado. O que acontece é que o empregador ele tem uma cota para atender, né? Então, se ele tem uma cota para atender de contratação de pessoas com deficiência, ele terá que trocar, pode dispensar essa pessoa com deficiência, pode, mas ele vai ter que estar sempre atendendo a cota das pessoas com deficiência, tá? Então, ele pode fazer a troca, não tem problema, desde que ele respeite a cota que ele é obrigado a atender. E aí, voltamos para cá. É vedada? Não, aí sim, vai ter que tirar foto de novo. Do resto da lei, né?
Aí aqui são regras mais gerais. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação e admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Então, toda essa matéria aqui é afirmando o princípio da igualdade, deve ser dada igualdade de oportunidade antes, durante e depois da contratação. Ele vai poder se desenvolver dentro da empresa como qualquer outro empregado. Daí que ele tem direito à participação e ao acesso a cursos, tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidade com os demais empregados. É garantida aos trabalhadores com deficiência a acessibilidade em cursos de formação. Agora eu acho que vai ter que pegar, né, Si? Em curso de formação e de capacitação, aí tava ok, tá? Não, mas aí a gente já tinha esse. A gente já tinha esse, agora eu preciso do 35. 35, aí. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho. Vejam bem, gente, desde ali do parágrafo 3º, são hipóteses que prevêem a garantia de igualdade desse empregado com deficiência e que já estavam na Convenção 111 da OIT, aqui da OIT, tá? A Lei de Aprendizagem, que é a Lei 1097 de 2000 e o Decreto 5598 de 2000, obriga cota de aprendiz entre os seus empregados e nessa cota de aprendiz é possível se colocar, então, pessoas com deficiência, certo? Aí chegamos aí nessa finalidade. As políticas públicas são as visões, né? Políticas públicas aqui. Ai, meu Deus. Consiste no conjunto de normas para conceder acessibilidade, a chamada acessibilidade programática, né? Está se dizendo que vai se implementar normas de políticas públicas visando a acessibilidade, certo? E aí a implementação da acessibilidade como uma atuação do Estado. Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias. Então, são aí, estímulo ao empreendedorismo, trazer o deficiente para também empreender, né? São implementação mesmo de políticas públicas. E aí chegamos na habilitação profissional e reabilitação profissional. Pega lá, se 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar, retornar ao campo de trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse, certo? Então, é aí a conjunção do direito à saúde, né, com o direito ao trabalho. Não adianta só dar o direito ao trabalho se não der habilitação e reabilitação. O trabalhador reabilitado, ele tem uma cota junto ao empregador, tá? São as cotas do artigo 93, o reabilitado especificamente. Ele tem uma cota no artigo 93 da 8.213 de 91.
certo? E aí se discute um pouco, mas aí a gente não precisa entrar nesse pormenor, se essa reabilitação, se é possível contar a mesma pessoa para as duas cotas, a cota de reabilitado e a cota de deficiente. Uma equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, programa de reabilitação de habilitação ou de reabilitação que possibilite a pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado. A habilitação é um ingresso, né? Processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos e habilidades para, vamos pegar lá assim, são 7 incisos. Vocês vão ver que está tudo relacionado com o direito à saúde, tá? Para o exercício de profissão ou ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para... Toda hora ele volta. E na hora que você bota salvar. Recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para o trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. Então, aqui é aquela tríade, né, de que ele tem que ter direito à saúde, direito ao trabalho, mas respeitada a sua vontade individual. Tá? Então, toda a habilitação e reabilitação ela vai levar em consideração a necessidade de se respeitar a vontade do deficiente. Serviço de habilitação de habilitação profissional, reabilitação profissional e de educação profissional, ambientes sempre acessíveis e inclusivos. Ambientes acessíveis e inclusivos, termo de lei. Continua aí, sim, vai até o parágrafo 7º. Aí dá para colocar todos juntos. A habilitação profissional e a reabilitação devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de pré-formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência. Então, vejam, aqui é uma situação especial, porque o empregado ele pode ser habilitado profissionalmente já trabalhando. Tá? Faz o prévio contrato de trabalho, certo? Que será considerada para cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que, por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, seja observado o disposto em regulamento. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à pessoa com deficiência, certo? Aqui é só uma repetição e etc. Simone, pega para mim lá o percentual, né? Qual é o percentual de cada empresa? A gente já tinha separado, lembra? Aí, é isso aí mesmo, só dá enter. Não, agora já foi. A lei 8.213 vai dizer lá pra gente. As cotas. A empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção. Então, eu vou poder, foi aquilo que eu estava falando antes para vocês, a pessoa, ela vai contar como uma só aqui, porque percebam que é uma cota, tá? No aprendiz, são 2 cotas em leis distintas, né? Eu tenho uma lei do aprendiz exigindo cota e tenho uma lei daqui, o artigo 93 exigindo cota. Aqui dentro do artigo 93, quando eu tenho um deficiente reabilitado, ele vai contar como 2, ele vai contar como reabilitado e como deficiente. E aqui no 93 se entende que não,
tá? Como é, ou ele conta como uma pessoa só para esse efeito, certo? Na seguinte proporção: até 200 funcionários, 2%, de 201 a 500 funcionários, 3%, 501 a 1.000, 4%, e de 1.000 em diante aqui vai ser 5%. Já informando a vocês que essas empresas com 1.000 funcionários, elas são bem raras no Brasil, tá? Na verdade, elas são apenas menos de 5% dos empregadores brasileiros. Tá ok? Volta lá, assim, para a gente pegar o 37. Artigo 37. Agora esse não precisa você coisa não, a gente vai ler junto só por causa do tempo. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Aquilo que a gente viu há pouco sobre colocação competitiva e colocação especial. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio observado as seguintes diretrizes: prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo do trabalho, provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho, respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada, oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais, realização de avaliações periódicas, articulação intersetorial das políticas públicas, possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância dos dispostos nesta lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. O que é que isso quer dizer? Lá desde o começo já estava dito que deve-se observar tudo, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto a pessoa jurídica de direito privado. Observa o que está nessa norma, tanto a empresa privada, né, quanto os órgãos públicos. Então, quem for realizar o processo seletivo, seja um processo seletivo de emprego privado, seja um processo seletivo público, concurso, e a gente sabe que tem as cotas para isso, deve ser observado o percentual atinente às pessoas com deficiência. Tá ok, gente? Então, é um capítulo pequeno da lei, né? Na verdade, são 4 artigos, do 34 ao 38, mas a gente tem que fazer esses links aí com as outras legislações de proteção do trabalho da pessoa com deficiência. Certo? Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê por aí. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.